Essa é a nossa terceira aula, né, da agricultura familiar na perspectiva da agroecologia. E nessa aula a gente vai identificar um pouco mais os problemas de degradação do solo e conhecer o orgânico, tá? Lembrando sempre que a gente usa esse termo orgânico para todo tipo de agroecologia que eu aplico. Se é um sistema agroflorestal, se é um sistema biodinâmico, se é um sistema de permacultura, tá? A gente utiliza técnicas de manejo orgânico para atender a legislação que diz que é produto orgânico, tá? Lembrando, isso aí foi das outras aulas. Mas seguindo aqui, porque não passa. Ah, tá. Entendo. Então, para identificar os problemas de degradação do solo, nós temos aí, se vocês veem essa imagem aí, essa imagem é uma imagem feita pelo Tapioca, lá de Andaraí, que alguns de vocês conhecem o Tapioca, e foi uma imagem que ele fez agora após esse incêndio que teve aí entre Andaraí e Mucugê. E os problemas de degradação que a gente conhece são, aqui está por ordem alfabética, não está por ordem de o que é mais, o que é menos, porque o que degrada, degrada, né? Agrotóxicos, desmatamento, irrigação excessiva, lixiviação, lixo e queimada. Ano passado, inclusive, ou foi no seminário de sábado que nós tivemos, um dos ACRs falou sobre essa questão de lixiviação, e aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão, tá? Bom, agrotóxicos. Qual que é o grande problema de agrotóxicos? Temos aqui na direita, vocês vão ver, inclusive, um outdoor, dizendo, a Bayer em apoio à agricultura familiar autossustentável. Isso, sim, para mim, gente, é quase um choque, sabe? É quase um tratamento de choque. Como assim? Como assim a Bayer em apoio à agricultura familiar autossustentável? Não é? Porque nós estamos vendo aqui, ó, do lado esquerdo nosso, né? Uma pulverização aqui, né? Boa tarde aí, ó. Não disse que a minha internet, depois que tu desligou lá, foi que eu consegui. Tem alguém, desliga o telefone de alguém aí, Léo. Já Então, fechei. estamos vendo aqui do lado esquerdo, né? A pulverização, inclusive, o rapaz que está fazendo a pulverização aqui, ele não tem com nenhum EPI, equipamento de proteção, né, individual, que a gente chama, né? Com esse peso do trator, inclusive, nesse movimento aqui entre uma roça e outra, que ele vai procurando o local para colocar os pneuzinhos ali, para entrar na lavoura e tal, isso também compacta o solo, né? Mas o agrotóxico, gente, ele forma. Nós vimos na semana passada a questão dos solos, né? Ele forma aquela camada, aqueles 20 centímetros que nós temos ali de matérias orgânicas, de micro-organismos que a gente comentou. Quando o agrotóxico vai acumulando ali, vai acumulando, ele vira um cimento igual a essa estrada que está aqui, onde está esse outdoor. E a terra fica por dois motivos aqui. Pela ida e vinda dos tratores e pelo próprio agrotóxicos. Ele cria uma camada. Por quê? Porque ele mata aqueles micro-organismos que nós
na aula passada, que são tão importantes, que são tão necessários para a vida no solo, que é quem sustenta as plantas. Lembram disso, né? Então, vocês veem que isso aqui uma coisa antiga, mas eu quis trazer essa propaganda, inclusive falando aqui de fome zero e tal, porque para mim isso aqui é um dos maiores absurdos. Eu ainda não encontrei nenhum agrotóxico que realmente seja sustentável, tá? E olha que eu tenho trabalhado muito tempo com isso, e às vezes a gente até tem problemas na lavoura, tem problemas. Eu me lembro que eu tive um problema seríssimo aqui na roça com formigas, né? Vocês viram lá, que os ACRs viram quando o Rodrigo mostrou na época da seca. Além da seca, as formigas invadiram uma área, né? Exatamente porque elas precisavam levar alimentos para elas por conta da seca. E a gente percebeu que tinha essa camada ainda, mesmo depois de 20 anos sem usos de agrotóxicos aqui, né? A gente percebeu o mal que essa agricultura de agrotóxicos, né? E aí eu costumo dizer o seguinte também: um grande produtor, uma grande fazenda, que geralmente são corporações, eles usam, sem dó, fazem, utilizam, por quê? Porque eles têm terras no Mato Grosso, têm terras em Rondônia, eles têm terra na Bahia, eles têm terra não sei aonde. Então, quando uma terra exaure, que fica como está esse chão aqui, eles vão embora para outro local. Então, mas nós da agricultura familiar, nós não temos como sair. Como é que eu saio daqui? Vamos supor que essas casinhas aqui sejam as nossas casinhas. Eu moro aqui, eu tenho 5 hectares de terra aqui, e se eu perder essa terra, eu vou para onde? Então, gente, a agricultura familiar, ela não se sustenta com o uso de agrotóxicos, certo? E o agrotóxico vai fazer com que o solo fique desse jeito. Bom. Sem contar os prejuízos ao ser humano, né? Sim, estou falando só do solo, né? Quando a gente entra para a questão de quem aplica, como esse rapaz aqui, como essa pessoa aqui, né? Ela vai desenvolver doenças gravíssimas aqui, né? E aí, quem paga esse preço, né? Bom. Um outro problema que nós temos, que nós já comentamos, né, de alguma forma, acho que vocês já viram até essa foto aqui, é o desmatamento. Então, vocês veem, aqui está cheio de árvore, ó, um sítiozinho parece aqui, né? Que manteve aqui suas árvores e tal. Se essa área aqui tem essas árvores, e aqui atrás a gente também vê árvores bem grandes, provavelmente isso aqui tudo tinha árvores, né? Então, arrancou, tirou tudo quanto é árvore, e aí, como é que faz? Como é que recupera? O que acontece aqui? Quando chove aqui, ó, a chuva bate e escorre para cá. Aí, aqui vai limpando, vai lavando, né? Vai tirando, que é um pouco do que acontece também na lixiviação. Vai tirando aquela camada de humus que tem aqui, que aqui deve estar cheia, onde tem árvores está cheio, né? Aqui tirou e jogou para cá. Quem for plantar aqui não vai ter muito, sabe? A terra está pobre, vamos dizer assim, como
costuma dizer. Não é que a terra é pobre, a gente deixa a terra pobre, né? E aí, Brígida, aqui a gente vê que a terra está rica, né? Sim, Lucas. deixa eu fazer uma intervenção aí, me desculpe, rapidinho. Mas é uma coisa que eu vejo muito na prática acontecer em terrenos assim acidentados assim. O trator, muitas vezes aqui em Maragogipe eu tinha muito isso. Aí o pessoal me dizia que o tratorista não queria fazer na horizontal, cortar a terra na horizontal, né? Ele só queria cortar a terra descendo morro abaixo. Aí o pessoal planta morro abaixo, por mais que não deixe a terra nua, mas planta morro abaixo sem uma curva de nível, aí acontece o lixiviamento, acontece tudo isso, mesmo com planta no terreno, mas foi plantado de uma forma irregular. Então. Isso, ótimo, ótimo você trazer isso. Nós vamos ver lá porque nós estamos vendo o que acontece que provoca essa desertificação, né? Como nós falamos lá, né? Os problemas de degradação. Então, e aí depois a gente vem com essas questões aí, inclusive, que o Lucas traz das curvas de nível. Aqui, então, nós temos mesmo como que, e aqui é isso mesmo, ó, desceu, subiu e desceu, subiu e desceu, né? Ele deveria estar no sentido horizontal aqui, ó, né? Aí o que que acontece? Se vier a chuva, vai lavar tudo. E se eu plantar morro abaixo aqui, daqui a pouco as raízes do que eu plantei estão todas expostas. Por quê? Porque choveu, lixiviou, levou a enxurrada, leva. Então, gente, muita atenção. E outra, o topo do morro. O topo do morro tem que estar sempre coberto. Lembrem-se sempre disso. Nós só temos a nossa terra. Nós não temos como sair da nossa terra aqui e comprar a terra em outro lugar. Então, a gente tem que cuidar dela, né? E aí, hoje eu recebi uma pessoa aqui que veio pela manhã, nós vamos ter uma aula aqui que depois vai ser transmitida para vocês sobre sistemas agroflorestais, e a gente, caminhando aqui na roça, a gente vê muito isso, assim, como é importante você ter áreas onde você tem cobertura para segurar a água. Então, choveu de sábado para domingo, mas ontem fez muito sol, hoje está muito sol. Onde está descoberto, está seco, já está seco. Mas onde tem cobertura, mesmo que seja plantas nativas, mato, está mais úmido, né? Então, a gente tem que estar atento a esses desmatamentos, sabe? Mesmo que seja para o plantio, a gente sabe até onde a gente tira para deixar o topo de morro com árvore, certo? Um outro problema que leva à questão de degradação do solo é a tal da lixiviação. O que que acontece na lixiviação? Choveu aqui até que nós temos algumas aqui a gente vê, né? Mas a água, ela vem daqui, vem descendo, tá? E se eu não tiver cobertura, aqui, o que que vai acontecendo? Essa água vai descendo, vai trazendo toda a matéria orgânica que está aqui no alto, aqui para dentro, e aí acontece também o que a gente chama de assoreamento dos rios, que eu chamo que é igual uma veia entupida. Se a gente pensar que os rios são veias, né, que nos alimentam, assim como as nossas veias no corpo, né, são importantes que o nosso sangue circule por todo o corpo, a água também. Se eu começo a assorear aqui, é como se eu tivesse uma veia entupida. O que que acontece com as pessoas quando entope uma veia? Pode dar uma trombose, pode dar até um infarto, não é isso? E acontece o quê? Pode dar voltas. Então, aqui, do mesmo jeito, o rio.
se eu não tiver as minhas margens de rio bem protegidas, vai acontecer esse assoreamento e a lixiviação é isso, vai carregando cá para baixo, né, a matéria orgânica que deveria estar aqui, ó. Certo? Outro problema que causa solos degradados é a irrigação excessiva, certo? Por que que a irrigação, por que que a irrigação excessiva prejudica o solo? Porque também eu vou lavando, né? É igual os terreiros das casas, a maioria das casas, a porta das casas a gente tem um terreiro e a gente varre ali, fica tudo limpo, não nasce uma grama, não é isso? Não é assim que acontece? Né? Tá sempre ali bem varridinho e aí a gente tem esse problema da ação do solo. Então, a água em excesso, né, além da questão da própria água, do ciclo de águas, que a gente vai perdendo muita água quando tem essa irrigação excessiva, ela também lava o solo e degrada o solo. Outra questão seríssima é o lixo. E aí nós temos que tomar muito cuidado com o lixo da nossa roça. O que eu estou levando para a minha roça? Eu sempre tenho uma história para contar e sempre dou exemplo aqui da minha casa, né? Tem 20 anos que eu estou aqui, ainda hoje eu acho pedaço de pneu, acho pedaço de sandália de plástico, sandália de pneu, o povo aqui muito sandália de pneu, eu acho resto de balde, pedaços de balde. Então, e tem 20 anos que a gente faz uma limpeza, né, assim, muito organizada. Os lixos aqui, a gente separa o que é resto de cozinha, o que é resto de palhada de feijão, o que é palhada de milho, para a gente fazer compostagem. E a parte plástica, primeiro, a gente evita trazer para casa, é a primeira coisa que a gente faz, é evitar levar o lixo para casa. Tem gente que compra um biscoito, um pacote de biscoito desse tamanho aqui assim, por exemplo, né, pequenininho, do tamanho de um celular, agora que me lembrei que vocês não estão me vendo, que vocês estão vendo a tela que está aí, de um pacote de biscoito, compra um pacotinho de biscoito ou um chocolate, e aí pega a sacolinha de plástico e... Para quê? Não precisa. Não precisa. Fala com o rapaz do mercado lá, não precisa botar sacolinha, não. Tenha sempre uma sacola retornável dentro da sua bolsa. Tem umas que a gente... tem algumas artesãs que fazem, que elas cabem dentro de uma bolsa, né? Tenha sempre disponível uma sacola descartável para não levar lixo para casa. Olha a quantidade de sacolinha aqui, né? E isso, gente, não degrada. Eu vi uma imagem outro dia também do lixo no mar, né? Quilômetros e quilômetros de praia só de plástico. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.